Desafios frente à nova aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje é o tema do nosso vídeo e eu sou a doutora Juliana Martins, especialista em Direito Previdenciário aqui da LMR Advogados. Gente, fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou dar dica muito importante aí, principalmente para você que ainda não se aposentou. A aposentadoria por tempo de contribuição mudou muito ao longo dos anos, inclusive depois de 2019 com a reforma da Previdência. Essa aposentadoria hoje, por exemplo, ela ganhou algumas regrinhas aí diferentes no que se refere à regra de transição, pedágio, idade mínima, coisas que não tinham antes da reforma. Mas se você não se aposentou ainda, fica tranquilo, você ainda pode se aposentar. Não é a reforma que vai fazer você desistir de tudo não, hein? Eu tô aqui para te ajudar. Se você ainda não se aposentou, você pode requerer a sua aposentadoria, quem sabe ainda nesse ano. A aposentadoria por tempo de contribuição nada mais é do que uma espécie, um tipo de aposentadoria que exige um tempo mínimo de contribuição. É claro que para a gente saber qual que é esse tempo mínimo, gente, é preciso fazer um cálculo aí individualizado do seu tempo para ter certeza. Mas eu vou dar realmente aí uma antecipada para vocês nisso. O homem precisa ter pelo menos uns 35 anos e a mulher pelo menos uns 30 anos de contribuição. São aí tempos mínimos, mas como eu disse, precisa calcular para saber se, mesmo tendo esse tempo, você vai entrar em alguma regra de transição ou se vai precisar esperar a idade mínima. Mas se você já tem mais de 30 anos de contribuição, sendo homem ou mulher, eu recomendo que você procure já um especialista para fazer uma avaliação, um cálculo personalizado do seu tempo. Isso porque mesmo que você tenha esse tempo de carteira, por exemplo, 30 anos de contribuição ali só na carteira, mas às vezes você tem como aumentar esse tempo de contribuição. É isso mesmo, existe a possibilidade de você agregar mais tempo além daquele que você já tem. Eu vou dar um exemplo aí para você. Caso você já tenha trabalhado na roça no período da infância, esse tempo ele pode ser somado a esse tempo que você tem na carteira e aumentar o seu tempo de contribuição. E é possível você trazer tempo rural, inclusive a partir dos 8 anos de idade. É isso mesmo, uma realidade que a gente não tem hoje, mas quem já viveu isso vai saber exatamente do que eu estou falando. Quem trabalhava na roça antigamente com a família e vivia e sobrevivia, somente do meio rural, começava muito cedo, gente. Isso era uma realidade antigamente no nosso país. Então, é possível esse tempo ser somado na aposentadoria que você vai pedir hoje. É claro que você vai precisar reunir documentos específicos para isso. Por isso que um profissional experiente da área previdenciária vai conseguir te auxiliar. Porque não adianta você juntar qualquer coisa achando que já está provando o tempo rural. E lembre-se, isso não vai estar na sua carteira, Então você precisa das provas certinho ali que indiquem o tempo que você trabalhou na roça. Então isso daí já é um ponto à frente que você vai ter para somar. Uma outra situação que vai te ajudar a aumentar o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição é se você trabalhou com insalubridade e periculosidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? A mulher ela tem direito a um adicional de 20% a mais sobre o tempo trabalhado. E o homem tem direito a um adicional de 40%. Pensa aí, é como se a cada 5 anos você ganha 2. Nesse cenário, imagine quando você trabalhou por muitos anos numa indústria com muito barulho, ruído, calor, frio. Isso pode te dar direito a aumentar o seu tempo de trabalho, de contribuição. Isso reflete, gente, numa aposentadoria com tempo maior e principalmente com um salário melhor também. Então, são situações que você pode trazer para a sua aposentadoria que vão ser muito vantajosas. Um outro ponto que poucas pessoas também lembram é se você já entrou com uma ação trabalhista contra alguma empresa. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você começou a trabalhar em algum lugar e a pessoa demorou um tempão para registrar a sua carteira. Mas você já estava lá trabalhando. Então, esse tipo de situação é muito comum. E muitas pessoas, no final, acabam entrando com uma ação trabalhista ali para falar, olha, não recebi tudo que eu tinha direito.
Mas nesse mesmo processo fica reconhecido que você começou antes do registro que está ali na carteira. Então também é uma forma de você agregar esse tempo na aposentadoria. Gente, não é tão óbvio assim, porque quando você ganha um tempo desse num processo trabalhista, o INSS ele não sabe que você entrou com essa ação trabalhista, ele não vai reconhecer isso automaticamente. E muitas pessoas se confundem. Elas acham que o fato desse período já ter passado por um juiz, o juiz já viu, o juiz já me deu, já ganhei, acham que o INSS também vai dar. E não é bem assim. Se os documentos corretos desse processo não forem levados para o INSS, gente, esquece. O INSS não é adivinha. Ele não vai ter como saber que você ganhou, que o juiz te deu esse tempo, ou que quando você começou na empresa eles não registraram e foram registrar depois. Toda essa situação particular sua é uma obrigação sua levar para a Previdência. Tanto o período rural como o período especial e até o período que você ganhou num eventual processo trabalhista. Gente, o INSS não tem como saber o que aconteceu na sua vida durante o período que você trabalhou. Então, por isso que detalhes como esse é importante vocês saberem. Porque na hora de pedir sua aposentadoria, todos esses fatos são extremamente relevantes para você não perder nada na hora do INSS te aposentar. E tem mais uma dica aí importante. Se você é empresário e teve aí por muitos anos empresa ou ainda é, e você sempre recolheu o seu INSS por conta própria, então eu já recomendo você a conferir exatamente tempo a tempo, mês a mês, com o que está na Previdência. Porque é muito comum o INSS não colocar lá no sistema tudo o que você já pagou. Eu sei, gente, é um absurdo, mas é a realidade. Às vezes, por algum erro ou até mesmo código, o INSS não coloca tudo lá. Na hora de você se aposentar, as contribuições somem e você não consegue o seu direito, mesmo tendo pagado por muitos anos. Então, são detalhes aí importantíssimos e dicas principalmente para quem quer se aposentar por tempo de contribuição e não deixar nada para trás. Já ative aqui o sininho, curta esse vídeo e encaminhe para o máximo de pessoas que precisam dessa informação. Quem sabe você não é o próximo aposentado ainda nesse ano.